Glicocorticoides. Bom, falando de glicocorticoides, a gente está falando de quem? Basicamente do cortisol e dos seus derivados. E, bom, onde é que é feito o cortisol? Ele é feito no córtex da adrenal. Ali a adrenal, aquela glândula que, em cima do rim, que no meio da adrenal ela vai produzir o quê? A adrenalina. A adrenal produz adrenalina. Já no córtex, ele vai produzir os diferentes corticoides. Tem ali as zonas a reticular, a fasciculada e a glomerulosa. Bom, a reticular ela vai produzir os andrógenos, ou seja, os corticoesteroides. A fasciculada é onde produz os glicocorticoides. E a glomerulosa produz os mineralocorticoides. Os mineralocorticoides a gente lembra da aldosterona. Então aqui córtex da adrenal, mineralocorticoides, glicocorticoides e corticoesteroides. Lembra? Córtex. Enfim, todos os nomes lembram córtex. Aqui o que nos interessa mais é os glicocorticoides. Então, a síntese do cortisol, que é o glicocorticoide, que é o principal, ele é a partir do colesterol. E depois ele é degradado em cortisona, que tem basicamente os mesmos efeitos dele, só que um pouco mais fracos. O mecanismo de ação do cortisol, dos glicocorticoides, é através de receptores nucleares. Então, lembre que tem aqueles mecanismos de ação dos fármacos. Tem através do receptor ionotrópico, os receptores metabotrópicos, que é através da proteína G. Tem os por proteína quinase, que é que nem a insulina, e tem os receptores nucleares. Daqui para cá aumenta o tempo até fazer o efeito, né? Os ionotrópicos fazem efeito bem rápido e os nucleares, que são os glicocorticoides, eles fazem efeito mais demorado, porque aqui está a célula, aqui está o núcleo, chega aqui o fármaco, vai até o núcleo, produz modificações aqui nucleares, para daí ter as expressões dos efeitos que a gente quer em si. E quais são os efeitos que a gente quer dos glicocorticoides? Basicamente, eles vão aumentar a produção de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, né? A IL-10, e diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias, que nem, por exemplo, a IL-5, 6, 13, diminui também a COX-2, né? Que é a COX dos efeitos inflamatórios, a ciclooxigenase, que transforma ácido araquidônico em prostaglandinas, que tem efeitos inflamatórios e tal. Então, até fazer o efeito dos glicocorticoides demora um pouco, e os efeitos são basicamente esses. Bom, lembrar o sistema de feedbacks, porque quem manda o córtex adrenal produzir o cortisol é a hipófise. A hipófise através do ACTH, e quem manda a hipófise produzir ACTH é o hipotálamo através do CHH. Então, esse eixo aqui, hipotálamo, hipófise adrenal, ele tem um sistema de feedbacks negativos. Então, se tem já bastante cortisol, a hipófise e o hipotálamo pensam, já está o suficiente, dá para diminuir aqui a produção de ACTH e a produção de CRH. Isso pode causar com que um uso demasiado de cortisol deplete o teu CRH e o teu ACTH e tu fique com insuficiência adrenal, também chamada de doença de Addison. E quando tem muito cortisol, outra coisa que acontece é a síndrome de Cushing, né? Aquela que tem aquelas manifestações com as deposições de gordura na face em lua cheia, essas coisas, na corcova, enfim. Bom, o cortisol, o glicocorticoide do nosso interesse, ele é conhecido como o hormônio do estresse, né? E o hormônio do estresse, tu pensa então em luta ou fuga, que nem as reações do SNA simpático. Em luta ou fuga, tu quer bastante energia, basicamente bastante energia. Então, a insulina é um hormônio hipoglicemiante, ela diminui o açúcar no sangue. A gente quer bastante açúcar no sangue, então o cortisol vai diminuir a insulina. Já o glucagon é um hormônio hiperglicemiante, aí a gente quer bastante açúcar no sangue, então vai aumentar o glucagon. Vai promover também a lipólise, de usar aquela reserva de gordura para produzir energia. E a proteólise também, degradar um pouco dos músculos para nos dar mais energia. Outra coisa que faz é a produção de glicose. Tu pega ali o glicogênio que está no fígado, nos músculos,
e transforma em glicose para a gente ter bastante açúcar circulante. Bom, ela falou aqui um pouco dos efeitos no pré-natal, né? Tem bastante efeitos o uso de glicocorticoides na gravidez. Por exemplo, efeitos neurológicos, efeitos no eixo hipófise, hipotálamo, hipófise adrenal, enfim. Agora falando sobre os glicocorticoides em si. Como eu falei, glicocorticoide basicamente a gente vai lembrar do cortisol e seus derivados. Cortisol é a mesma coisa que hidrocortisona, é exatamente a mesma molécula. Mas aí o que eles fazem? Bom, por exemplo, aqui tem a molécula do cortisol, tá? É um exemplo. Para fazer a dexametasona, por exemplo, eles adicionaram um radical flúor aqui. E isso fez com que aumentasse a meia-vida, o tempo em que a dexametasona, que o fármaco está circulando, aumentasse a potência, enfim. Então, eles fazem essas modificações na molécula principal do cortisol para criar diferentes glicocorticoides para diferentes necessidades. Então, vai ter diferentes tempos de meia-vida, vai ter diferentes potências, vai ter diferentes formas de administração. Por exemplo, tem alguns que são via oral, outros são endovenosos, outros podem ser inalados, enfim. Aqui, para dar uma noção, a hidrocortisona, né, o cortisol, tem um tempo de meia-vida de 8 horas. Já a dexametasona, só que essa modificação foi para 36 horas o tempo de meia-vida. Então, a duração deles é bastante diferente, né? Um de 8 horas e outro de 36 horas. Então, tem os glicocorticoides de curta duração, que a gente lembra do original, né? O cortisol / hidrocortisona, mesma coisa. Nos de média duração, a gente pode se lembrar da prednisolona, a famosa PRED, bem comum. E de longa duração, a gente pode se lembrar da beta-metasona e da dexametasona, 2 corticoides de longa duração. Bom, os efeitos terapêuticos dos glicocorticoides. Basicamente, tem os efeitos aqueles que nem o dos AINES, né? De analgesia, de anti-inflamatório, de anti-alérgico em si, a diminuição da permeabilidade dos vasos, né? Porque na resposta inflamatória a gente faz ali a diapedese para poder sair os leucócitos para fazer a resposta contra o inimigo. Então a gente inibe isso aqui, diminuindo a permeabilidade dos vasos, perde menos componentes do sangue ali pelos vasos. Causa efeitos antieméticos também, e tem efeitos imunossupressores / imunomoduladores, né, sobre a nossa resposta imune. Já os efeitos colaterais, a gente tem que lembrar muito daquele negócio da reação de luta ou fuga. Ele vai aumentar a nossa pressão arterial. A gente quer na luta ou fuga ter bastante perfusão. Então vai diminuir ali a perfusão renal, né, para a gente excretar menos líquido, perder menos líquido e ter bastante sangue perfundindo todos os tecidos. Vai ter efeitos catabólicos, né? Vai pegar ali nossas gorduras, nossos músculos e transformar em energia. Efeitos da hiperglicemia, né? Com consequente aumento de peso, né? Aumenta o nosso açúcar no sangue, vai posteriormente aumentar o nosso peso. Retenção de líquido, né? Porque a gente diminui a perfusão renal. Retenção de líquido bastante ligado com a síndrome de Cushing, né? Que fica com aquele aspecto bem edemaciado. Afina a pele, né? Pode, como tem efeitos imunossupressores e imunomoduladores, pode deixar a gente mais predisposto a infecções. Tem efeitos neuropsiquiátricos bastante importantes, como delírio, como convulsões. Miopatias, né? A gente quebra basicamente os músculos para ter mais energia. E diminuição do crescimento, principalmente em crianças, né? Porque basicamente tem aqueles efeitos. Bom, pensando outros efeitos colaterais em relação ao cálcio. Assim, o cálcio, ele tá ali nos nossos ossos e tal, e ele é usado para contração muscular, tá? Então a gente quer ter bastante poder de ter contração muscular. Então os corticoides, na luta ou fuga, né? Então os corticoides vão tirar cálcio daqui dos ossos e colocar em circulação, aumentar o nosso cálcio sérico, podendo causar osteoporose, e chegando até uma necrose, por exemplo, na cabeça do fêmur.
Outra coisa que essa mobilização de cálcio, agora esse cálcio aqui foi para o sangue, né? E pode parar lá no olho, causando cataratas ou glaucomas. Bom, basicamente... tem também sobre a infiltração de corticoides. Aquele negócio quando a gente está com uma dor muito forte num lugar específico, a gente faz uma aplicação local do corticoide e diminui bastante a dor naquele local. Porém, pode... Uma vez tá ok, mas usar com um uso crônico de infiltração naquele local tem efeitos colaterais e também piora a tua recuperação, porque ali vai degradar os teus ossos, vai degradar os teus músculos, enfim. E o uso de corticoides na asma a gente fala ali na aula de asma.